E aí, Isso Júlio, a mesmo. gente fala uma coisa que eu gosto sempre de falar. O pessoal fala, mas tem a crise, tem a crise. Cara, eu nunca vi, Júlio, numa crise, uma pessoa pegar, colocar uma montanha de dinheiro e queimar. Você já Não, viu isso não acontecer? acontece. Não. Tem até um áudio que eu te mandei que fala, né, Gilberto, que é na crise que se ganha dinheiro. Sim, sim. Por quê? Porque as pessoas estão ali apavoradas que vai acontecer alguma coisa e alguém que tem uma mente empreendedora de prosperidade, não de escassez, ela pensa, opa, é uma oportunidade. Como que eu posso aproveitar isso? Pegando essa fala, falando um pouco de dinheiro também, gente, olha só. Se você abrir a torneira, já que a gente falou de água, vou mesclar a água e o dinheiro. Quando você abre uma torneira, a água cai na pia. Da pia vai para onde? Vai para o teu esgoto. Do esgoto vai para onde? Ela é filtrada, vai para o saneamento do bairro tal, e vai para onde? Vai para o rio depois, correto? Depois do rio, ela acaba fazendo o quê? Procurando o mar. Então, significa que a água vai atrás da água, semelhante atrai semelhante. Então, se você é uma pessoa escassa que não consegue segurar o dinheiro na mão, por exemplo, você pega R$ 100, sua mentalidade já pensa, o que eu vou comprar, o que eu vou pagar? Para você tirar a escassez da sua vida, um dos exercícios que eu indico é você segurar o dinheiro. Parou para pensar nisso, Gilberto? Porque o semelhante atrai semelhante. Se eu quero dinheiro, eu tenho Semelhante. que ter dinheiro. Se eu sou um cara que estou sempre sem dinheiro, automaticamente o dinheiro não vai vir, porque é o semelhante que atrai o semelhante. Da mesma maneira que quando você abre a água da torneira, a água vai procurando água até chegar no mar, o dinheiro também é assim. Só que a escassez, ela tem a ver com a crença. Então, se eu contar para você que não existe escassez e você disser que sim, que você entende, mas você não internaliza isso dentro de você, não adianta saber. Não adianta eu saber que não existe escassez, mas a minha vida está sendo escassa. Por quê? Porque quem controla o teu comportamento é o subconsciente. Então, se dentro do seu subconsciente tem uma programação de escassez, você vai continuar tendo escassez na tua vida. Você vai até ganhar um dinheiro, daqui a pouco você perde, daqui a pouco acontece alguma coisa. Acontece coisas para que você volte de novo, ficar escasso sem dinheiro. Júlio, já aconteceu numa época de minha vida, né? É uma época onde eu estava com a escassez bem enraizada mesmo, que quando eu recebi o dinheiro, cara, parece que eu sempre falava assim, eu pego no dinheiro, aparece alguma coisa para me gastar. Isso aí é por quê? Porque eu estava repelindo o dinheiro. Eu estava não na mesma frequência do dinheiro. E o dinheiro existe uma frequência. Então, assim, Existe. existe Movimento. uma frequência. Assim como tudo no universo, a gente tem que entender primeiro que o universo é frequência. Quando você aquece a água, por que a água evapora? Porque ela começa a agitar as moléculas, ela muda a Isso mesmo. frequência, ela estava no estado ali parada, ela começa a balançar, começa a agitar as frequências e ela começa a evaporar. Se você colocar uma tampa, o que acontece? A tampa vai segurar e vai voltar a virar água de novo. Então ela vai voltar para o estado dela líquido, né? Mas o que acontece, Júlio? A pessoa está repelindo dinheiro, a pessoa está numa situação de escassez. Qual a das principais coisas? Você falou aí que é bom a pessoa segurar o dinheiro. Um exemplo, eu sou uma pessoa que praticamente eu não ando com cédulas na carteira. Por quê? Meu dinheiro hoje praticamente não, meu dinheiro é todo virtual. Tudo que eu compro é Pix ou é débito. Então, assim, vamos falar aqui para o pessoal entender. Como seria esse segurar o dinheiro na carteira? Seria ter uma nota de R$ 100 na Tá. carteira? O que Assim, seria? quando você olha para sua conta e você vê dinheiro, o que você sente? Top, né? Você sabe que tem dinheiro ali. Então, como eu falei, é o sentimento. O sentimento que gera emoção, né? A nossa emoção. E a nossa emoção que gera impulso, ou de gastar ou de guardar. Então, se você tem dinheiro na carteira, com você, na mão, ou se você tem lá na sua conta, indiferente, é só uma, como é que a gente pode dizer? Não é em si a cédula que vai mudar, mas sim como você se sente quando você olha para o dinheiro. Por exemplo, tem gente que fala em dinheiro, mas se sente mal, porque não tem. Por exemplo, quando eu falo em dinheiro, tem gente que vai pensar no boleto. Pô, mas eu não tenho dinheiro para pagar o boleto. Então, qual que é o sentimento? Qual que é a energia que você está liberando? Então, se eu quero dinheiro, eu tenho que sentir que eu tenho dinheiro. Então, para eu sentir que eu tenho dinheiro, eu tenho que forçar a guardar um pouco de dinheiro. Por que eu notei? Por que eu estou falando isso? Eu percebi que também, quando eu passei da minha fase de escassez, que tinha algumas palavras que eu falava, pô, o dinheiro entra numa mão, sai na outra. A escassez a escassez é uma coisa, porém, para você ter essa escassez, você tem palavras que você repete que gera essa escassez. Então, eu comecei a ressignificar a minha mente.
Por exemplo, eu comecei a escrever que eu ganho dinheiro e eu consigo guardar dinheiro. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu falei, tá, então eu vou começar a deixar um pouco de dinheiro na conta, começar a guardar um pouco de dinheiro. Só que eu notei, Gilberto, que a escassez era tão forte que quando eu deixava uma nota de 100 do meu lado, eu vi o dinheiro no banco, cara, minha mente ficava me dando ideias para gastar aquele dinheiro, coisas que eu queria comprar. Então a pessoa, ela não sabe que é escassa. Às vezes, muitas vezes, porque ela está comprando, sempre comprando coisa e ela não consegue segurar o dinheiro. Então, o que eu percebi? Ela é como se ela não gostasse do dinheiro. Ela pega o dinheiro e ela já está pensando em alguma coisa para soltar aquela grana ali. Então, quando você coloca na conta ou na carteira ou deixa na mesa, por exemplo, aqui, ó, às vezes eu deixo uns dinheiro parado aqui, ó, tem umas notinhas de R$ 300. Quando você deixa o dinheiro e você não se move mais por ele, ele não te domina mais. Eu que domino o dinheiro. Então, para você mudar a escassez, você não pode deixar o dinheiro te mover. Você pegar o dinheiro na mão e você não conseguir segurar aquele dinheiro, tem que comprar alguma coisa. A pessoa ela acha que ela tem prosperidade, mas no fundo ela está sendo uma mentalidade escassa, porque depois ela vai acabar ficando sem de novo. Então é como se fosse um exercício, você segurar o dinheiro e você sentir, olhar para ele, tá, esse dinheiro ali não está me incomodando. Porque se eu tenho dinheiro aqui e ele estiver me incomodando, eu vou querer gastar ele. Isso tudo tem a ver com condicionamento. Tem um detalhe bem interessante aqui que eu quero deixar alerta aqui para vocês, para não cometer esse erro. É como o Júlio falou, você tem que você tem que lembrar o seguinte, o dinheiro é seu servo. Exato. Certo? Então, assim, o dinheiro ele foi feito para ele te gerar liberdade, para ele te gerar o que você quer. Ele não pode te dominar. Agora tem um detalhe, viu, Júlio? Muitas pessoas, eu vejo fazer o seguinte, muitas pessoas falam bem assim, eu não vou gastar o dinheiro porque esse dinheiro vai acabar. Então, lembra que a escassez é uma energia. Então, se você guarda o dinheiro pensando que o dinheiro pode acabar, isso também é um sentimento de escassez. Lembra? Ele vai acabar. E ele vai acabar. Então, o que acontece? Vamos lá. Se você tem uma dívida para pagar, R$10.000, R$20.000, não importa qual o valor da dívida, e você fala bem assim, gente, eu vou fechar a janela aqui que vai estar desabando o mundo aqui de água. Espera só um minutinho. Vai lá. Isso é um exercício. Quem aí que já se sentiu assim, pegou um dinheiro na mão, já na hora a mente começou a querer gastar? Voltei. Então, assim, ó, se você... Imagina aí que você tem uma dívida de R$10.000 para você pagar. Se você fala bem assim, nossa, eu tenho que conseguir dinheiro para pagar uma dívida, você já está com um pensamento de escassez. Por quê? Vamos analisar como é que eu ressignifico esse pensamento. Se você fala, eu vou guardar esse dinheiro, eu vou trabalhar para mim pagar minha dívida, você está com o foco e o pensamento na dívida. Então, quando você coloca o seu foco, a sua energia em qualquer coisa, você vai atrair mais daquilo. Então, quando você fala assim, Júlio, eu vou ganhar R$10.000 porque eu tenho que pagar uma dívida de R$10.000. É a mesma coisa de você estar emanando mais dívida e você vai atrair mais dívida. Como é que você deveria fazer isso? Você tem que falar assim, olha, eu vou ganhar mais dinheiro porque eu sou uma pessoa próspera. E logo, pessoas prósperas não têm dívida. Então, a forma com que você usa para você ganhar dinheiro, a forma com que você pensa sobre o dinheiro, tudo isso vai influenciar se você vai estar colocando o foco e energia da forma certa ou não. Concorda, Júlio? Concordo. Mas isso tem tudo a ver com a nossa programação, nosso programa mental. Algumas pessoas são leigas nesse assunto, que eu falo sobre o paradigma. Então, se você é uma pessoa que não segura o dinheiro, que você pensa que você tem que pagar a conta, e você tem alguns hábitos de pensamentos que te levam a ser escasso, isso significa que é o seu condicionamento. Então, como eu falei, você pode assistir um monte de vídeo na internet, pegar um monte de vídeo de coach, tal, financeiro, saber um monte de coisa, mas você não consegue alterar o teu resultado. Você não consegue sair da escassez, porque você foi condicionado a ser uma pessoa escassa. E aí, pior, se você só convive com pessoas escassas, você vai ficar mais escasso ainda. Então, além de você mudar o seu programa mental, você tem que mudar o ciclo de amizade também, porque nós somos influenciados. Cara, se você vai num lugar que tem da galera que tem uma mentalidade mais pobre, você já vai ver como que as pessoas falam, o que eles falam, eles dão risada. Por exemplo, eu visitei a obra semana passada e um servente falou bem assim, eu trabalho pro diabo dar risada. Essa foi a frase que ele falou, eu tive que dar risada. Ele falou, cara, eu só trabalho pro diabo dar risada. Eu dei risada dele, cara. Eu falei, cara, olha só como que você vê as pessoas externalizando aquilo que tem na mente dela, só que ela não tem consciência do que ela está falando. Ela não tem consciência.
Então, se torna um programa mental. Aí a pessoa ganha um pouquinho mais de dinheiro, aí perde dinheiro. Ela guarda um pouquinho de dinheiro, gasta o dinheiro. Ela está sempre numa linha tênua, porque o condicionamento dela mantém ela ali dentro.